boa noite. Agradeço a apresentação. Quem sabe mais umas 3 encarnações eu chego a ser um espírito nobre. Mas é uma honra para a gente poder participar do movimento espírita e estar junto com a Federação Espírita, podendo auxiliar, né, no movimento federativo. A gente tem essa ideia de que é uma das tarefas da Associação Médica Espírita, né? A principal delas, talvez, como a doutora Marlene falava, a gente quer levar a universidade para o centro espírita e levar o centro espírita para a universidade. E de alguma maneira a gente tem feito isso através das ligas acadêmicas, né, através de jornadas e cursos. Então é muito interessante quando a gente vai no MEDNESP, que é o Congresso Médico Espírita, acontece nos anos ímpares, né, e a gente vê uma mescla de profissionais da área da saúde e espíritas, que para mim são profissionais da área da saúde, né? Os espíritas que dão passe, que fazem atendimento fraterno, eles fazem um atendimento na área da saúde, né? E colhendo informações, trocando dados, e é um trabalho muito bonito que foi trazido para o planeta Terra a pedido de Jesus pelo Dr. Bezerra de Menezes, e cuja primeira trabalhadora foi a doutora Marlene Nobre, né, que foi recrutada diretamente pelo Dr. Bezerra de Menezes. Então, a gente fazer parte desse trabalho é uma coisa muito emocionante, ao mesmo tempo meio assustador, né, porque aos que muito foi dado, muito será pedido, né? Então, esse tema de hoje é o tema do meu segundo livro, né? E eu estava aqui pensando como é alusivo ao mês do livro espírita. Eu acho que talvez vocês se interessem em saber como é que nasceu esse livro, né? Porque eu já tinha publicado o meu primeiro livro, Fisiologia Transdimensional, que imaginava que só eu e minha mãe iam ler, e só eu ia entender, porque minha mãe não é médica, né? E no final virou um livro de estudo nas casas espíritas, que foi uma coisa que eu não esperava. E eu estava escrevendo o que seria o meu segundo livro, que é a Reencarnação como Lei Biológica, e eu acordei num sábado bem cedo com um sonho, que eu não sei se era sonho, que eu estava escrevendo um primeiro capítulo desse livro. Eu acordei, fui para o computador e comecei a escrever. Quando terminou, eu olhei, fui reler e achei horrível. Eu achei que parecia uma redação de um aluno de primeiro grau, sabe? E falei, deixa isso pra lá. E aí começou a acontecer uma coisa interessante, porque naquela época eu tinha o meu primeiro filho, o Diego, ele tinha uns 3 anos, 2 anos e pouco, e a gente estava se preparando para receber o segundo, o Felipe. E assim, a minha casa era eu e o Alessandro, os dois trabalhando, era uma casa um pouco assim, agitada, sempre com algum barulho, porque ele estava numa fase de brincar bastante, né? E a gente trabalhava bastante também, então eu comecei a escrever à noite, porque eu continuei tendo sonhos que eu estava escrevendo o livro. E aí eu resolvi que eu ia escrever e não ia ler. E aí eu comecei, quando eu chegava em casa, eu tomava banho, eu jantava, brincava com o Diego. Quando o Diego ia dormir, eu começava a escrever. E eu escrevi esse livro em 8 meses, da meia-noite às 4 da manhã. E eu acordava no outro dia extremamente bem disposto. Aliás, quando eu terminei o livro, eu falei, agora eu vou escrever, vou parear com o Chico. Vão ser 400 livros, porque da meia-noite às 4 da manhã, sem sono, no outro dia, eu vou escrever até o fim da vida em mais 6 meses, né? Mas, quando eu acabei de escrever o livro, primeira vez porque aí eu fui retomar o Reencarnação que eu estava escrevendo, que é um livro de estudos, eu tinha pesquisas para ler, né? Pesquisas para fazer, e aí no primeiro dia que eu fui retomar os escritos, mas agora para o Reencarnação, eu dormi na tecla do computador, né? Com a cara em cima do teclado. Então, realmente eu percebi que o livro tinha que ser escrito. E eu escrevi o livro, publiquei, e aí nós estávamos indo para a Europa. Foi a primeira vez que eu fui para a Europa pela AMA Internacional, a convite da doutora Marlene. E a gente tinha tido uma reunião, eu morava em Santos na época, eu tinha ido a São Paulo, nós tivemos uma reunião e decidimos os temas que eu ia falar nos diversos
lugares que nós íamos passar. E já estava tudo certo. Quando eu cheguei em casa, que eu estacionei o carro, subi, tocou o telefone, era a doutora Marlene. E ela me disse assim: Décio, Dr. Bezerra mandou avisar que um dos temas que você precisa falar é sobre esse seu livro. Eu falei, mas como é que eu vou falar de um livro que conta experiências pessoais, né? O livro é mais ou menos autobiográfico. Ele conta a minha primeira experiência de morte, com a morte do meu avô, e a minha experiência como médico antes e depois da doutrina. Então eu vou contando casos de pacientes e o pano de fundo é o meu aprendizado como médico e como espírita. E aí ela falou assim: bom, Décio, o Dr. Bezerra me mandou te avisar que você precisa fazer esse tema. Quando eu desliguei o telefone, eu estava assim, bastante perturbado. Primeiro porque eu pensei, nossa, o Dr. Bezerra sabe que eu existo. Isso já foi um choque para mim. Depois, mais tarde, eu pensei que aquilo não era um privilégio. Eu estou trabalhando para a Associação Médica Espírita, ele é o patrono da Associação Médica Espírita, obviamente que ele sabe quem eu sou, muito provavelmente bem melhor do que eu mesmo. Em segundo lugar, que eu lembrei de como o livro veio. E eu pensei, bom, agora me resta arrumar uma palestra para falar sobre um livro que conta histórias pessoais, né? E, na verdade, eu pensei no pano de fundo, que é um tema que, a princípio, pode parecer interessante apenas para os médicos, mas não é. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas a nossa relação com a medicina é obrigatória. Quando nós nascemos, quando nós morremos, quando nós nos adoecemos. E quando alguém que nós amamos nasce, quando alguém que nós amamos morre, ou quando alguém que nós amamos adoece. Então, é inevitável que a nossa relação com a ciência médica e com os profissionais da medicina se dê durante a nossa encarnação algumas vezes, né? Algumas vezes. Então, eu fiz a palestra. A primeira vez que eu fiz essa palestra foi em Barcelona, no congresso, no primeiro congresso europeu. Foi em 2003. E eu me lembro que eu comecei a palestra, eu me emocionei tanto que eu quase não consegui fazer a palestra. Depois eu fiz essa palestra algumas vezes, e uma das vezes eu estava em Vitória, no Espírito Santo, e eu fui fechar o congresso médico espírita, entre aspas, era a última palestra do congresso, e depois do encerramento viria à noite com o Divaldo. E o Divaldo, sem eu saber, ainda bem, porque senão também não ia conseguir fazer a palestra, foi assistir a palestra. E quando terminou, foi a primeira vez que a gente conversou, né? Eu já conhecia ele, obviamente, ele não me conhecia. E ele me disse que viu o Dr. Bezerra do meu lado, na hora de fazer a palestra. Bom, aí, né, depois da choradeira toda, eu fiquei pensando, né, da tarefa que ele tinha me dado. Então, essa palestra se transformou em alguma coisa muito especial para mim, como se fosse um presente, assim como o livro. Né? E dos meus livros ele está traduzido para o italiano, né? Que é minha pátria da antiga encarnação, que eu tenho um carinho muito especial por isso. Ele foi traduzido para o espanhol, ele está na internet, mas ele não foi publicado, não foi impresso no espanhol. E o italiano foi. Né? Então, essa é a história do livro. Né? E agora eu vou discutir alguma coisa com vocês a respeito dessas reflexões que são relativas ao tema, né, ser médico, ser humano. A nossa medicina, a medicina ocidental, ela é baseada nesse homem, né? É o juramento de Hipócrates que nós fazemos, né, na formatura, e esse homem que era um grego que fundou uma escola de medicina na ilha de Kos. Naquela época várias escolas de medicina existiam na Grécia, mas a escola dele tomou um brilho especial e um renome especial por causa de Hipócrates. E o que Hipócrates fazia de diferente das outras faculdades de medicina? Ele misturava a medicina com a filosofia. Então, ele via o ser humano de uma maneira diferente que os outros médicos. Né? Tanto que ele era tão especial que quando ele desencarnou, a medicina entrou num período de trevas muito grande. Né, o chamado período galênico.
e que só foi recuperada muito mais tarde, com o resgate da medicina científica, né, que veio através de Paracelso e de outros médicos. Então, esse modelo hipocrático é um modelo integralista, ou seja, ele vê o ser humano não apenas como seu corpo biológico, mas ele vê o aspecto psicológico, biológico, ecológico, social e espiritual. E essa visão hipocrática que foi abandonada por um tempo na evolução da medicina e que agora está sendo resgatada, né, como uma nova forma de olhar o ser humano. A gente participa desse processo com muita alegria. Então a gente percebe a introdução da espiritualidade como fator promotor de saúde sendo estudada nas universidades, né? Aqui no Brasil a gente tem um número bem grande de estudantes e de ligas acadêmicas nas grandes universidades. A Associação Brasileira de Ensino Médico tem colocado mesas nos congressos para discutir o ensino médico e a espiritualidade. A gente está para lançar um livro, agora está pronto já, vai imprimir, chama Uma Nova Medicina para um Novo Milênio, que fala sobre a humanização do ensino médico, né? Então, são vários autores, e o livro está tendo já uma penetração importante no meio médico, porque o prefácio dele foi escrito por um dos mais importantes educadores médicos que nós temos ainda encarnado aqui no Brasil, que é o Dr. Salmo Celeno Porto. Então a gente percebe que está tendo um movimento importante para olhar para a espiritualidade de uma maneira científica e de uma maneira séria, né? Essa parte espiritual não é uma coisa que o médico não tem que se importar, ele precisa se importar, né? Então é esse homem aí que trouxe para a medicina ocidental a visão integral do ser, né? Bom, a gente está vivendo um momento bastante interessante na medicina, porque assim, essa imagem que vocês estão vendo é um quadro que mostra a primeira cirurgia feita com anestesia. É um dia muito feliz para todos nós, né? Então, vocês sabem que antigamente o cirurgião, o currículo do cirurgião era o seu avental. Quanto mais sujo, melhor era o cirurgião. E a habilidade do cirurgião, por motivos óbvios, era medida pela velocidade com que ele operava. Você imagina que você ia fazer uma amputação sem anestesia, o que é que você queria que o seu médico fosse? O The Flash, né? Então, era como a coisa acontecia. E a partir do descobrimento dos anestésicos, depois o descobrimento dos micro-organismos, né? Samuel Weiss teve uma participação importante, Lister, e finalmente Koch, então Pasteur e tantos outros que vieram para trazer conhecimentos e tecnologias que fizeram toda a diferença na medicina. Então, o que antigamente se chamava de perittiflite, que era uma doença que dava na fossa ilíaca direita, que todo mundo que tinha aquilo morria, e que depois a gente pôde descobrir que era uma apendicite, que se a gente operasse salvava os pacientes. Então, de um acometimento que matava 100% quase das pessoas, a gente começou a salvar praticamente 100%. Aquelas mulheres que morriam de infecção puerperal porque os médicos não lavavam a mão para fazer o parto, e Samuel Weiss ensinou a lavar as mãos antes de fazer o parto, e elas começaram a morrer menos de infecção puerperal, e assim por diante. Então, a tecnologia, ela é obviamente um benefício muito grande. Hoje a gente está passando por uma fase, né, e dentro da minha especialidade a gente vê isso, que você engole uma pílula que na verdade é uma câmera fotográfica Full HD, que tira 36 fotos por segundo, e que manda as imagens por rádio para um gravadorzinho que fica no bolso do paciente 24 horas e vai fotografando todo o tubo digestivo do paciente. Os chineses, os japoneses já estão desenvolvendo uma outra que faz a mesma coisa, só que é um robozinho que dá para você tirar biópsia. E você vai controlar o robozinho como num videogame. Quem é que não acha isso bom? Não é? O problema é que a tecnologia ela traz alguns efeitos colaterais. Então, por exemplo, a gente tem no quadro à esquerda um médico examinando o paciente. Então você tinha que pegar o pulso do paciente, você precisava auscultar o pulmão e o coração do paciente, e você fazia isso com o seu ouvido. Então você colocava o seu ouvido no tórax do paciente. Existia um contato, né, um contato físico obrigatório.
né? Hoje em dia, se eu quiser medir a frequência cardíaca, a pressão arterial, eu posso colocar um aparelhinho no seu dedo, eu não preciso nem encostar em você, né? Eu sempre falo que eu nasci alguns anos depois do que eu deveria ter nascido, né? Porque eu prestei faculdade, eu prestei vestibular não para ser médico, mas para ser cirurgião. E uma das coisas que eu sempre gostei era, eu fui cirurgião geral e cirurgião do aparelho digestivo, eu gostava de abrir barriga. E eu achava isso o máximo, né? Sempre achei, tenho que confessar, ainda acho. E quando veio a videolaparoscopia foi uma grande frustração, porque a gente fazia uma cirurgia inteira, tirava uma vesícula, e a mão, você olhava para a sua luva, não tinha uma gota de sangue na luva. Eu falava, mas que cirurgia é essa, né? Então, eu falo que eu devia ter nascido na mesma época de Halsted, pouco depois de Lister, né, para poder fazer as cirurgias abertas. Mas hoje você percebe o seguinte, na imagem de uma videolaparoscopia, todos olham para a TV, enquanto estão operando o paciente. Não é estranho isso? Eu acho estranho. Eu opero o paciente olhando uma TV. O paciente está ali debaixo da coberta. E isso é ruim? Claro que não. Você preferia tirar sua vesícula com um talho na sua barriga desse tamanho ou com 4 furinhos? As complicações diminuíram. Pós-operatório é muito mais rápido. Então a gente está evoluindo. Só que o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a gente precisa parar para prestar atenção de alguns efeitos colaterais da tecnologia que não falam contra a tecnologia, mas falam contra a maneira como nós fazemos a medicina com a tecnologia. Não é porque eu tenho um aparelho que mede o pulso se eu tocar no paciente, não é porque eu posso operar o meu paciente sem realmente abrir a barriga dele, colocar a minha mão lá dentro, que eu não posso continuar lidando com o meu paciente como ele sendo um ser humano e não apenas um objeto. Que eu não posso ter um contato com o meu paciente. Eu aprendi com o professor Amaury, que foi meu chefe na residência e meu orientador na minha tese de doutorado, que todas as vezes que eu chegasse perto de um paciente, ou perto do leito do paciente, que eu pegasse o pulso do paciente. E ele dizia, Décio, é uma maneira oficial do médico tocar no paciente. E quando você faz isso e olha no olho do paciente, você estabelece 2 vínculos importantes. O olho no olho, em que você diz, eu estou aqui para você, e a pele na pele, em que você pegando o pulso do paciente, pegando na mão do paciente, você diz, eu estou aqui, não tenho medo de tocar você, não tenho nojo de tocar você. Então, são coisas que são dicas preciosas que ele me deu, e que fizeram com que eu tivesse uma visão diferente dos outros cirurgiões que eu via ao meu redor. Então, essa questão da humanização, ela não é impedida pela tecnologia, mas a gente precisa evitar que a tecnologia apague de nós essa necessidade de estar junto com os pacientes. Uma das coisas que eu gosto de fazer é pegar no pulso do paciente. Agora você veja esse paciente na UTI, como é que faz para pegar no pulso dele? Quer dizer, o paciente extremamente invadido por sondas, catéteres, e que você tem dificuldade até de olhar para o rosto do paciente, quanto mais de tocá-lo. Uma das coisas que eu fiz a primeira vez meio instintivamente é colocar a mão na testa do paciente quando ele está muito mal. Eu não sei qual a experiência que vocês têm, mas toda vez que eu vomitava, a minha mãe colocava a mão na minha testa. E eu achava aquilo extremamente reconfortante. Não sei se vocês tiveram essa oportunidade já. Tanto que quando eu tive que vomitar sozinho, eu pus a minha mão mesmo na testa. Não funciona igual, mas ajuda. Então, eu pensando nisso, quando eu vi um paciente muito grave, paciente na UTI, não tinha jeito de chegar perto do paciente, eu passei a criar esse hábito de pôr a mão na testa do paciente, antes de operar. Quer dizer, o paciente está lá nu, deitado, esperando, um monte de gente passando para cima e para baixo, com frio, no ar-condicionado do centro cirúrgico. E a única coisa que ele quer ali é uma pessoa que seja familiar para ele. E é você, que é o cirurgião que vai operar ele, com o qual ele se relacionou antes, que ele confiou a vida dele. Então, sempre chegar antes, chegar do lado do paciente, pegar no pulso do paciente ou pôr a mão na testa do paciente, enquanto ele é anestesiado,
Então eu aprendi a ajudar os anestesistas na hora da intubação também, porque eu sempre fazia questão de estar ali do lado. Foram coisas que eu aprendi com o professor Amaury, eu aprendi com a minha vivência dentro do centro cirúrgico, pensando em mim como alguém que pode mais cedo ou mais tarde estar ali também, né? Tem um filme que, bem antigo, a gente passa para os alunos na faculdade lá na Unidep, no primeiro ano, que chama O Golpe do Destino, com William Hurt. Quem não assistiu, eu recomendo, né? Que é um cirurgião que um dia vira paciente, né? E a experiência que ele teve como paciente. Quer dizer, isso revolucionou o jeito dele olhar para os pacientes dele, né? É uma experiência que você não precisa passar. Você não precisa ter um câncer para você ser um bom médico, né? É só você aprender a se colocar no lugar do outro para ser um bom médico, né? Isso é um exercício cristão, não é um exercício médico, não é um exercício científico, não é, na verdade. É um preceito cristão. Então, esse isolamento que o paciente vai receber, por causa da tecnologia, ele pode ser contornado ou evitado. Então, a tecnologia é uma ferramenta da boa medicina, ela não é um modo de fazer medicina. Então, eu faço a boa medicina com a tecnologia. E não é que a tecnologia é a boa medicina. Tanto que a gente vê, principalmente aqui no Brasil, muitos colegas trabalharem em locais muito difíceis, sem recurso, e fazerem medicina de qualidade, né? Frustrados, muitas vezes, por não poder usar tudo que sabe, mas que estão realmente dando uma assistência de valor, uma assistência adequada para os seus pacientes, né? Então, isso é um equívoco que muitas vezes o médico comete, porque nunca parou para pensar nisso, né? Mas é importante que isso aconteça. Então, a atitude médica, ela passou a ser uma atitude técnica e fria. Eu não sei de onde se tirou isso. Eu aprendi isso na faculdade. Então, eu cheguei a ter professores que falavam assim: você não pode se envolver com o seu paciente. Essa é uma das maiores mentiras que eu já ouvi na minha vida. Porque assim, como não se envolver com o seu paciente? Você fez uma consulta, você sabe sobre a vida do paciente, você conversou sobre ele, de repente você faz um exame, você descobre que ele tem câncer. Você está participando do momento crítico da vida dele. Você passa a ser um personagem importante na vida dele. Como é que você não vai se envolver com ele? Você já está envolvido. E aí o que acontece? Você mantém uma certa distância emocional, como se fosse um escudo, para você não sofrer. E o que eu descobri é que isso era uma grande mentira. Porque quando o paciente morria, eu sofria 2 vezes. Porque ele morreu e porque eu tinha me mantido afastado dele. Quando eu descobri que a relação médico-paciente é uma relação que precisa ser uma relação de confiança e precisa ser uma relação de amizade, então eu comecei a descobrir que quando eu me envolvia com os meus pacientes e eles morriam, eu ficava tranquilo de ter dado uma boa assistência e tinha a sensação que eu tinha feito algo muito mais importante por ele do que uma cirurgia, ou um remédio, ou uma terapêutica, seja lá qual for, né? Então, isso deu um brilho tão diferente para a minha vida profissional, que me fez modificar radicalmente a maneira como eu lidava com meus pacientes. Então, outro dia, eu dou aula para o primeiro ano e para o segundo ano da Uninep, uma aluna veio me perguntar: professor, eu posso abraçar o meu paciente? Eu falei: olha, você deve abraçar o seu paciente, né? Então, às vezes as pessoas estranham isso. Outro dia, eu fui receber uma paciente, abracei a paciente, dei 2 beijinhos, ela entrou no consultório. Aí entrou uma outra que estava pela primeira vez, ela falou assim: o senhor beija todos os seus pacientes ou ela era sua amiga? Eu falei: não, todos os meus pacientes são meus amigos, pelo menos eu espero isso, né? Então, não tem essa barreira, não existe. Então, essa postura fria e distante, ela é démodé, né? O grande médico é aquele que está acima de tudo e de todos. Isso não é verdade. E quem paga a conta não é o paciente, apesar da gente pensar isso inicialmente, é o médico. Porque o paciente, ele passa por uma experiência de dor. O médico passa por isso o tempo inteiro na vida dele. E cada paciente é um sofrimento. Esse pseudo afastamento, ele é falso, ele não existe, né? E se você fosse uma pessoa que não liga para o outro, você não teria feito medicina. Não faz mesmo, porque mesmo que você tente, você não consegue.
Você não resiste aos 6 anos do curso, à residência e à vida dura que tem o médico. Então, essa é uma dos grandes enganos que a tecnologia e o desenvolvimento da medicina trouxe. Um médico distante, desprovido da abordagem espiritual, que isso era uma outra coisa. Quem fala de religião não é Deus, não é o médico, é o padre, é o pastor. Você chame alguém para fazer isso. Claro que a gente tem que chamar. Né? O capelão, nos hospitais que tem capelania, o capelão faz isso. Um bom capelão faz isso. Né? Ele tem, geralmente, a religião dele, mas ele vai chamar aquele orientador da religião da qual que o paciente professa. Mas o médico, ele tem que saber que por trás da religião existe a espiritualidade. E que essa espiritualidade precisa ser bem exercida, principalmente no momento de doença, no momento de enfrentamento da doença. Então a gente precisa estar interessado nisso, a gente precisa perguntar isso, a gente precisa estudar isso, entender isso, diagnosticar a espiritualidade do paciente e depois dar o tratamento adequado. Na maior parte das vezes você não precisa chamar ninguém, porque você vira um pouco pastor, um pouco padre, na hora que você está diante do paciente. Ele confia em você. E se você abre o espaço, ele fala. Né? E muitas vezes você vai ter a oportunidade de fazer algumas coisas muito interessantes, como rezar com o paciente, por exemplo, antes de operar. Essa é uma das coisas que eu sempre tive essa frustração, que eu não fazia isso, não tinha coragem de fazer. E uma vez eu fiz. Um paciente que estava muito mal, ele estava já para desencarnar, com uma peritonite avançada, com peritoneostomia, a barriga aberta, não dava para fechar mais a barriga. E tinha necrose e ele estava com um odor horrível. Aí eu fui passar a visita lá na UTI, conversei com ele, ele falou: doutor, não dá para o senhor fazer uma cirurgia e lavar a minha barriga para tirar esse cheiro? Eu falei: olha, é muito complicado, porque te anestesiar agora é muito difícil. Ele falou assim: mas doutor, eu não quero morrer sentindo esse cheiro de podre. Depois que ele falou isso, para mim foi determinante. Chamei o centro cirúrgico, era de noite no hospital. Quando o anestesista viu eu entrando com aquele paciente, falou: você está pensando o quê? O que você vai fazer aqui? Eu falei: eu vou fazer o que ele me pediu. Eu vou lavar a barriga dele, porque está fedendo. E eu vou, mesmo que ele morra, durante o ato cirúrgico, ele me pediu isso, eu acho que eu devo isso a ele. E aí, quando começou, o anestesista com a cara virada para mim, um residente bravo, porque eu arrumei serviço para ele de madrugada, todo mundo bravo comigo, as enfermeiras, todo mundo, imagina. 2 horas da manhã você me aparece com um paciente que está morrendo. Né? E aí na hora ele ficou olhando para mim e eu tive uma intuição de levantar, eu peguei na mão dele e perguntei se ele queria fazer uma prece. E ele falou: por favor. E nós rezamos um Pai Nosso em voz alta. Né? Foi muito estranho, porque um dos residentes saiu dando risada, uma circulante parou para rezar com a gente, o outro ficou sem jeito e não sabia o que fazer, o meu R1 ficou olhando para minha cara, eu era o chefe dele, ele não podia, ele ficou meio sem saber o que ele tinha que fazer, ele não podia discordar de mim, mas também não sei se ele estava querendo concordar, mas eu sei que eu me senti muito, muito bem quando eu fiz aquela prece com ele. E eu ainda pensei, a gente podia fazer isso sempre. Né? Uma sala de cirurgia devia ser igual sala de passe. Né? A gente devia fazer prece todo dia antes de começar a operar. E aí depois eu operei, lavei, ele foi para a UTI, acordou razoavelmente bem, me agradeceu e um dia depois ele desencarnou. Então, esse desconforto que eu gerei é por um dos motivos, um dos enganos da medicina. A gente acha que a gente se forma médico para curar as pessoas. E não é verdade. O médico está lá para cuidar, não para curar. A cura não é atributo do terapeuta, é atributo do paciente. O paciente é que faz a cura. Nosso trabalho é cuidar do paciente e tentar levar ele para o caminho da cura. Induzir a cura. Estimular a cura. Né? Mas nós não somos os detentores da cura, não somos. E isso é uma coisa que muito poucos colegas concordam comigo. Mas a partir do momento que você entende que a cura não é tua, você também tira um peso enorme das suas costas. Você começa a estar mais solto e mais feliz na tua profissão. Porque você percebe exatamente qual é a tua tarefa.
Para que você está lá? E o que é que você é capaz, realmente capaz de fazer, né? Então, essa atitude onipotente gera esse profissionalismo surdo e mudo, né? Principalmente diante do paciente grave. Outra coisa que eu conto no livro que mudou, né? Quando um paciente meu ia para a UTI e entrava em coma, ou ficava sedado, entubado, eu não passava mais visita no paciente. Eu ia na UTI e falava com o colega intensivista, para saber os exames, como é que ele estava, como é que não estava, e ia conversar com a família. Eu parei de conversar com o paciente porque o paciente está em coma. E aí, depois que eu descobri o espiritismo, eu comecei a conversar com os pacientes. No começo, o pessoal achava que eu era meio louco. O bom é que eu estava junto com o Fernando, que era um colega meu também espírita, e a gente fazia junto, os dois faziam a mesma coisa. Vocês estão enlouquecendo em conjunto, os dois, né? Mas a gente chegava para conversar com os pacientes. Para vocês terem uma ideia, a gente teve um paciente uma vez que ele estava para desencarnar há muito tempo, ele não desencarnava, não tinha jeito. E a gente conversou com a família, já estava tudo certo. Um dia eu falei para o Fernando, Fernando, eu não aguento mais. O que está acontecendo? Ele falou, pois é, eu acho que ele não está querendo ir. E se a gente conversar com ele? Aí depois eu falei para ele, como assim? Vamos conversar com ele, vamos falar para ele que está tudo bem. Aí chegamos lá, paciente em coma, entubado. Seu João, que é o Dr. Décio está falando. Presta atenção, seu João, a sua família está bem. Eles vão sentir sua falta, mas está tudo bem. Está na sua hora, não tem mais volta. O seu corpo está de um jeito que não tem mais volta. Presta atenção que deve ter alguém aí do seu lado. Alguém que o senhor conhece. Né? Tipo aqui, olha para a luz. Não é? Pois saí, deu umas 4, 5 horas, me ligaram que ele tinha morrido. Eu fiquei até um pouco assustado. Tivemos um outro paciente parecido, o paciente era do Fernando, o Fernando fez a mesma coisa, o paciente desencarnou. Até o ponto que nós chegamos a falar assim, Fernando, será que a gente está fazendo eutanásia, não? Eutanásia espiritual. Porque era impressionante como eles ouviam a gente. Era impressionante. Então, aí a gente passou a passar a visita, mas ir lá e falar, o paciente em coma, falava, olha, sou eu, Dr. Décio, passei aqui para ver o senhor, conversei com a sua família, né? Dava notícias para o paciente, que é uma outra conduta que eu acho que ainda é menosprezada, né? A gente vai falar isso para os colegas, eles dão risada. Mas a experiência que eu tive foi muito significativa nesse sentido, eu acho que vale a pena fazer. Né? E a incapacidade de lidar com a morte. Né? Por quê? Porque você recebe a mensagem na faculdade de que você está lá para curar. E se você não cura, você não fez o seu trabalho. Né? E isso é uma bobagem, porque todo mundo vai morrer. Isso não é praga. Não é? Você nasceu, você vai morrer. Tá certo? Então, essa questão de você lutar contra uma coisa inevitável, que é a morte, é uma tarefa inglória. Então, à medida que você tem esse pensamento, a morte é uma coisa que você evita a todo custo. Você não gosta nem de falar sobre isso. Quando eu estava fazendo a pós-graduação, eu fiz um trabalho de pesquisa com os colegas da pós-graduação. Eram todos médicos, formadores de opinião, eram colegas que davam aula em várias faculdades do Brasil. Eu fiz a pós-graduação lá na Escola Paulista, tinha até o pessoal aqui da Federal, que fez comigo lá, e eu resolvi fazer um trabalho médico diante da morte. Fiz um questionário e entregar para os colegas, eles falavam assim, mas você não tem outra coisa para pesquisar? Morte? Os oncologistas não queriam responder o questionário sobre morte. Né? Então eu descobri que a gente tem esse problema. A gente tem medo de lidar com a morte. E uma reflexão bem rápida me mostrou que é porque a gente acha que isso significa derrota. Né? Porque nós estamos desviados na nossa tarefa real, que não é curar as pessoas. Né? Outra coisa que a medicina faz muito é a despersonalização do paciente, a exclusão da persona. Então, lá em Santos eu passava a visita com os alunos do 5º ano. Então a gente ia passar a visita na enfermaria assim, vamos começar. O que tem no leito 1? Leito 1 tem uma hérnia. Leito 2, vesícula. Leito 3, um câncer de estômago. Só que quando a gente chegava lá, no leito 1, em vez da hérnia tinha um paciente deitado. No leito 2, tinha uma senhora lá. No leito 3, tinha um senhor. Quer dizer, a gente trocou a pessoa pela doença. E deu para a doença um número. Então, a gente deixava a pessoa
Em terceiro lugar, era o número do leito, a doença que ela tinha, depois vinha ela. E ainda a gente passava a visita e discutia o caso com o paciente no meio. E às vezes o paciente queria participar e às vezes o colega falava assim, não estou falando do senhor não. Está todo mundo em volta da minha cama, estou falando de quem? Né? Então, assim, umas coisas... E eu ouvi algumas pérolas assim, lamentáveis, né? De colega falar assim, não, esse aqui tem metástase até no pé da cama. Sabe? Perde a noção de quem está ali. Né? Ele está dando aula. E o paciente está em terceiro lugar lá. Primeiro tem o leito, depois tem a doença. E ele acha que o paciente não vai ouvir o que ele está falando. E vai ouvir. Né? Hoje em dia, pior ainda, porque o que ele não souber, ele anota, depois ele vai no smartphone, pede para o Dr. Google e o Dr. Google explica para ele. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não existem doenças, só existem doentes. Eu acho que nunca ninguém viu uma insuficiência cardíaca passar no shopping. Né? Ou uma úlcera visitar você na sua casa para tomar um café. Né? Que ela não pode, inclusive. Geralmente vai uma pessoa tomar o café, como ela tem a úlcera, não é? Então a gente faz essas coisas estranhas, porque a gente despersonaliza o paciente. Eu acho que a gente faz isso como mecanismo de defesa, porque é melhor eu olhar para a peça do que eu olhar para a pessoa, principalmente quando eu percebo o sofrimento. É melhor. Isso quando a gente não cria uma aversão pela pessoa que sofre. Porque você não quer entrar em contato com aquilo. Né? E aí você acaba evitando. Então, se a tecnologia não é incompatível com a medicina humanizada, se a origem da medicina ocidental tem uma visão integral do ser, então por que a gente está com uma medicina tão materialista, tão segmentada, tão distante da humanidade? Por causa do paradigma. Né? O paradigma que a gente usa ainda é o paradigma materialista. Então o que é um paradigma? O paradigma é um combinado. E o paradigma materialista nos trouxe onde nós estamos hoje. Com toda essa tecnologia, essas possibilidades de diagnóstico e cura que a gente tem. Né? A expectativa de vida aumentou muito. Quando eu me formei era 60 anos no Brasil, já está beirando 80. Né? Eu sou rodado, mas nem tanto assim. As coisas estão evoluindo muito rápido. E a gente está morrendo de motivos diferentes. A gente não morre mais das mesmas doenças, porque aquelas que nos matavam antes nós estamos curando, ou estamos controlando, ou estamos evitando agora. Então a tecnologia não é ruim, o paradigma materialista não é ruim. Só que ele nunca disse que a espiritualidade não existe. O paradigma materialista ele combina assim: vamos estudar matéria? Vamos. Ele não diz assim, espírito não existe. Quem diz isso são os materialistas, não o paradigma materialista. E você pode muito bem usar todo o conhecimento do materialismo, que a ciência materialista produziu, mas ter uma visão espiritualista, que modifica essa restrição que a gente tem da visão do nosso paciente. Né? Então o paradigma materialista ele reduz a pessoa ao seu corpo biológico, o homem como máquina. E se o homem é uma máquina, o médico é o consertador da máquina. Até que não era uma má ideia, você tem um problema de válvula no coração, você deixar o coração com o médico, ele troca a válvula e depois te dá outro. Que nem você faz com o seu carro, não é? Não dá para fazer isso. Não, eu vou tirar seu coração e boto um sobressalente, e depois quando eu consertar a sua válvula, você volta aqui, eu te devolvo. Tem 3 anos de garantia essa válvula nova. Não é bem assim que funciona, né? A cura como atributo do médico e não do paciente, que é um outro erro, a gente já falou sobre isso. E a negação do espírito ampliando o poder do médico. Então, se é uma coisa que me causa arrepios desagradáveis, é quando o paciente fala assim, Deus no céu e o Senhor na terra. De um monte de coisa no meio. Né? Tem muita coisa entre eu e Deus. Inclusive ele, a família dele, as necessidades dele, vem muito antes de mim. Não é? Eu estou lá para assisti-lo. E não ele para me assistir. Eu sou o médico para prestar o serviço para ele. E não ele para prestar um serviço para mim. Está errado. Então, eu preciso saber quais são as necessidades do meu paciente. E dentro das minhas possibilidades, eu tenho que atendê-las. Pouco importa a maneira como eu penso. Isso eu tenho dito muito para os meus alunos.
Na hora que eu estou diante do paciente, eu tenho que me despir das minhas convicções, mesmo que sejam muito poderosas. Eu nunca vou fazer alguma coisa que vá contra os meus princípios éticos. Por exemplo, eu nunca vou fazer aborto, eu nunca vou fazer eutanásia, eu nunca vou fazer um suicídio assistido, mesmo que o paciente me peça. Mas quando eu vou enfrentar a doença junto com o paciente, eu preciso saber como ele é, para eu olhar o mundo através dos olhos dele, não dos meus olhos. O grande exemplo que eu dou é o Testemunha de Jeová. Eu tive uma experiência forte com relação a isso. Uma criança que estava morrendo, precisava tomar sangue, e a família da Testemunha de Jeová recusava o sangue. O hospital entrou em contato com o Ministério Público, eles deram uma liminar, nós fizemos o sangue, o hospital fez o sangue na criança, a criança se salvou, a família não foi buscar a criança no hospital. E todo mundo revoltadíssimo com aquilo, eu inclusive. E aí eu fui testemunha do pai indo buscar a criança, contrariado, porque senão ele ia ser preso, ele tinha um monte de filhos, ele precisava trabalhar. E ele chegou lá, ele estava acabado. E ele falou assim: se vocês tivessem deixado a minha filha morrer, ela ia para o céu. Deus ia levar ela. E mais cedo ou mais tarde eu ia me encontrar com ela. E a gente ia ser feliz. Agora, vocês macularam o corpo dela, ela vai para o inferno. Eu perdi minha filha pela eternidade. Vocês não tinham direito de fazer isso. Aí eu entendi o que ele estava sentindo. A dor que aquele homem estava sentindo. Continuo não concordando, mas agora eu compreendo o que ele sentiu. Então, a gente só vai ser bom realmente na área da saúde, ou seja, qual for a área assistencial, no dia em que a gente não se colocar no lugar do outro, no dia em que a gente for o outro por alguns instantes para poder saber como ele enxerga. Porque eu me colocar no lugar do paciente é eu descer, deitar na cama e ser o paciente. Já é bom, mas não é suficiente. Para eu entender o que está acontecendo no meu paciente, eu tenho que saber quem ele é e olhar o mundo através dos olhos dele, para eu saber o que realmente tem significado para ele ou não. E muitas vezes o que tem significado para ele não tem para mim. E eu preciso dar o significado dele, não o meu. Então, essa negação do espírito amplia o poder do médico. Você virá Deus. É a tal da história, Deus no céu e você na terra, né? Quer dizer, não tem Deus, é só você. Você foi, né, promovido a Deus. E isso é uma coisa que não funciona, né? Nem para nós médicos, nem para o paciente. É uma ilusão de poder. Essa ilusão de poder gera uma sensação de onipotência, cujo a maior vítima é o próprio onipotente, é o médico. Porque ele vai descobrir rapidamente que ele não vai conseguir salvar as pessoas. A morte, que tem essa cara sempre muito feia, e essa coisa de o ocidental ter medo de morrer, e que é uma coisa bem irracional. Você tem medo de uma coisa que com certeza vai acontecer com você, né? Outro dia no Centro Espírita alguém falou assim: Deus me livre de falar sobre isso. Opa, peraí, onde nós estamos mesmo? Quem somos nós? Onde estamos? Né? Então às vezes a gente fala as coisas sem pensar, né? Agora, tem que pensar nisso muito, muito. O contato dos filhos com a morte, por exemplo. Uma colega estava contando que passaram na estrada, tinha tido um acidente, tinham 2 cadáveres no chão. E os filhos dela pequenos foram olhar na janela, ela ficou muito angustiada, não queria que eles olhassem. Isso me fez lembrar uma história de uma amiga minha que tinha um filho pequeno, comprou um peixinho dourado, colocou o peixinho no aquário. O filho ficou todo feliz com o peixinho, colocou o nome de Bob. Passaram-se 2 dias, o peixinho morreu. Ela ficou desesperada, correu na loja, comprou outro peixinho, substituiu. E a criança acordou de manhã: oi Bob, colocou a comida. Aí passou mais um mês, morreu o segundo Bob, ela comprou um terceiro Bob e assim foi indo. Até que um dia ela chegou na loja e não tinha mais peixinho dourado, só tinha preto. Ela, sem saber o que fazer, comprou o peixinho preto, colocou no aquário. O menino acordou de manhã, falou: oi Bob, colocou a comida, sentou para tomar café. Ela ficou quieta. Quando ele estava para ir para a escola, ele falou assim: ô mãe, não tinha mais Bob dourado, não? Dessa vez você comprou um Bob preto? Não é? Por que a gente tem tanto medo da morte? Por que a gente tenta evitar os nossos filhos de viverem a morte? Isso é necessário, né? Então, isso faz parte da nossa cultura e também tem que ser transformado, né? E ela traz sofrimento. A morte traz sofrimento por vários motivos. O nosso medo de morrer não é simplesmente um medo racional.
Tem o medo biológico, do instinto, da sobrevivência, né? Tem vários aspectos. Mas, para o médico, dentro desse padrão de onipotência, ela tem esse tempero a mais, que é a derrota, né? Então, essa frustração de você não ter conseguido fazer o que você tinha que fazer, né? Essa experiência terrível que é você perder um paciente na mesa, por exemplo, que é uma coisa assim, que fica marcado na vida da gente. Você não tem como se livrar dessa experiência. Agora você precisa entender que você não é Deus, que você não tem o poder da cura, e que isso pode acontecer, e que você tem que fazer tudo para que não aconteça, mas eventualmente vai acontecer. Se você faz procedimentos médicos, vão ocorrer complicações. Isso é inevitável, né? E o paciente vira um objeto dentro dessa perspectiva, e a família do paciente é quem vai te processar depois, né? Quando isso acontece, na minha opinião, todas as vezes que se abre um processo contra um médico, é um diagnóstico claro para mim de falência da relação médico-paciente. Porque se você não se coloca como um Deus onipotente, se desde o começo da relação você está do lado do paciente e a conversa é franca, nós estamos aqui para lutar contra o inimigo comum, nós estamos aqui para dar sustentação a você, para melhorar a sua vida, para tentar curar você, mas se você não conseguir a cura, que você tenha conforto, mesmo quando você erra, você acerta, né? Então eu acho que talvez o maior erro da minha vida tenha sido numa cirurgia, uma videolaparoscopia, uma colestectomia muito difícil, que eu cortei o colédoco da paciente. Quando eu descobri que eu tinha feito um erro grave, eu tive que sair do campo, minha mão ficou mole, minha perna ficou mole, eu comecei a tremer, eu tive que sair do campo. O colega que estava operando comigo assumiu, eu pedi para abrir, para pegar o material para fazer aberta, eu fui para o banheiro, eu chorei no banheiro, lavei meu rosto, fiz uma prece, falei, não, vou voltar lá e vou resolver. Aí voltei, fiz uma outra cirurgia, ela evoluiu bem, graças a Deus. No dia seguinte, quando ela acordou, estava ela, o marido e o filho no quarto. Eu fiz uma coisa que todo mundo falou para eu não fazer. Eu levei um livro de anatomia, levei um caderno de desenho, um lápis, e desenhei para ela o que eu tinha feito. Que eu tinha errado, que eu tinha cortado onde não devia, que tinha feito essa cirurgia. Eles ficaram olhando para minha cara, ela perguntou para mim o que poderia acontecer, e eu expliquei para ela que uma das maiores complicações podia ser um abscesso no fígado dela mais para frente. Pois ela não só não me processou, como ela virou minha amiga. Eu recebo o presente de Natal dela, agora eu vim para Campo Grande e eu esqueci de avisar o endereço para ela, perdi os presentes de Natal. Ela levava no meu consultório todos os anos. Ela sabia a data do aniversário dos meus filhos, ela me ligava para cumprimentar. Ela se mudou para Belo Horizonte. Quando ela teve um abscesso hepático, ela não deixou ninguém operar ela, ela pegou um avião, foi para São Paulo, pegou um carro, foi para Santos para eu operar ela. E eu tinha cometido, ela foi a paciente que cometeu o meu maior erro como médico, como cirurgião. Então, ela foi um grande ensinamento para mim. Quando há sinceridade e quando a relação médico-paciente é honesta, não tem por que ter um processo depois. E a família tem que participar disso. Você não é médico só do paciente. A família vem junto, o pacote é completo, né? O time inclui a família, né? Então, o que está acontecendo é que esse paradigma materialista, ele está mercantilizando a profissão, e aí não tem como você reger a relação médico-paciente pela relação do consumidor, pela lei do consumidor, isso não funciona assim. E uma industrialização, quer dizer, virou uma linha de montagem. Um médico faz o diagnóstico, encaminha, o outro opera, o outro faz o pós-operatório e o outro faz o ambulatório, né? Você pergunta para o paciente de um hospital público quem é o médico dele, geralmente ele vai falar que é o interno, quando tem, o quintonista, que é o cara que vê ele todo dia. Ele não sabe nem quem operou ele. Quem é o seu médico? Sei não, doutor. Era uma moça que passava lá. Você vai ver, era o interno. Uma vez a gente foi operar um paciente lá em Santos, o paciente se sentou e falou assim, enquanto meu médico não entrar, ninguém vai pôr a mão em mim. Mas está todo mundo aqui, a equipe está aqui. Não, meu médico não está aqui. O médico dele era o quintonista, que passava todos os dias. E naquele dia o menino tinha dado plantão à noite, foi para casa descansar, tiveram que ligar para ele. E ele veio, e só a hora que ele entrou no centro cirúrgico, o paciente deixou ser operado.
né? Então você vê a importância da figura do médico. A gente não pode criar essa industrialização. E o paradigma espiritualista ele muda isso, porque o ser humano é mais do que o corpo biológico, é a visão integral que a gente está falando desde o início. Introduz questões filosóficas e morais como fator de saúde e doença. Isso está cada vez mais bem estudado na medicina, né? A maneira como a gente se sente tem uma influência muito forte sobre a maneira como o nosso corpo funciona. Isso não é uma coisa nova. A minha avó, que não era médica nem nada, ela já dizia: essa menina está muito triste e vai acabar doente. O triste diminui a imunidade e fica mais doente. Aquele que é feliz ou não adoece, ou quando adoece se recupera mais rápido, né? E assim por diante. Isso já tem estatística, já foi estudado, né? Então essa introdução da filosofia, dos fatores morais, isso é muito importante. O foco central da atenção é a pessoa e não a doença. Então é muito comum ainda hoje a gente tratar exame em vez de tratar doente, né? Tem uma paciente que ela foi lá me procurar porque assim, ela nunca teve nada, era saudável, estava tranquila, foi fazer um exame para fazer prevenção de câncer, achou uma doença inflamatória no intestino que estava sem sintoma. Foi no especialista, o especialista entrou com tratamento, o tratamento provocou sintoma. E a vida dela começou a ser miserável por causa dos remédios. Aí ela foi num outro especialista, o tratamento é esse mesmo, a senhora tem que aguentar firme. E aí depois de 6 meses de tratamento, fez outro exame e estava igualzinho que estava antes. Aí ela foi me procurar e a proposta que eu fiz para ela foi: vamos tirar o tratamento. Ela voltou a ficar bem, está feliz da vida, né? Claro, a gente faz o acompanhamento para ver se a coisa não vai evoluir, se vai ou não vai evoluir. Mas vamos parar de tratar o exame, vamos tratar a pessoa. E aquela pessoa está precisando de qual tratamento? Nenhum. O remédio só está atrapalhando, não está ajudando. Então vamos acompanhar a doença, né? Não vamos fingir que não está acontecendo. Mas vamos parar de dar o remédio que não está fazendo efeito e está trazendo efeito colateral. Quem manda nas nossas células somos nós. E a postura que a gente tem, emocional, ela se reflete no funcionamento das nossas células. A gente não pode esquecer isso. Isso reformula o conceito de cura. Afinal de contas, né, o nosso corpo está aqui para drenar as nossas más energias. E às vezes você pode desencarnar com câncer e morrer curado. Às vezes a doença é a tua cura. Às vezes essa doença é um processo de cura e de aperfeiçoamento que você traz a 4, 5, 6 encarnações. E as pessoas perguntam assim: mas por que essa pessoa foi ter câncer? É uma pessoa tão boa. O câncer não é um castigo. O câncer é o prêmio. Se aqui fosse bom, minha gente, a gente ficava mais tempo aqui do que lá. Quando a gente está aqui, a gente não quer morrer. Mas quando a gente está lá, a gente não quer encarnar. Porque é aqui que tem a dor, aqui que tem o sofrimento, aqui que tem a fome, aqui que tem a sede. Lá não. Né? Então, quando você encarna, tem o pessoal chorando, muito triste lá, coitadinho, vai encarnar. E quando você desencarna, está todo mundo sorrindo lá: que bom, ele voltou. Né? E só que enquanto a gente está nessa jornada aqui, a gente inverte, a gente acha que é o contrário, que o bom é estar vivo, né? Não, quando você está vivo, você está atrelado ao corpo. O bom é você estar vivo sem o corpo, né? Desencarnado. Chega a dar vontade de se suicidar, que a gente sabe que é a porta errada, não funciona, né? Então esse conceito de cura tem que mudar, porque é a cura do espírito que a gente está buscando, não do corpo biológico, né? Aliás, essa é uma das coisas que eu tenho dito. Nem todos entendem o que eu falo. Quando eu vejo centros espíritas que só fazem cura espiritual, não é isso. Se for para buscar a cura do corpo, vai no médico. Aí quando não cura no médico, você vai no centro espírita para quê? Para o milagre? Você quer um milagre? Você quer uma cura do seu corpo biológico? Não é isso que você tem que ir atrás. Não é para isso que está lá o espiritismo. É um serviço, sim, produz resultados, olha, fantásticos. Eu já vi coisas assim que não dá para acreditar. Paralítico andar, entrar de cadeira de rodas com atrofia de medula e sair andando. Eu já vi. Mas isso é espiritismo? Não. Isso não é espiritismo. O espiritismo é aquilo que está no Livro dos Espíritos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos educa e nos cura a alma. O corpo faz parte, é uma consequência. E muitas vezes, para a alma se curar, eu preciso que o corpo adoeça.
né? E a gente se esquece disso, muitas vezes, né? Então, a desfragmentação do doente, tratar o doente não a doença, valorizar os aspectos morais e valorizar os aspectos espirituais. É o que vem no bojo do paradigma espiritualista. Agora, o médico precisa se espiritualizar? Precisa. Ah, mas e se o médico é ateu? Mesmo ateu, você tem a espiritualidade. Então, a religião é uma coisa, a espiritualidade é outra. A fé todos têm. Se você diz que não acredita em nada, essa é a sua fé. Como disse Mário Borregar, tem que ter muita fé para ser ateu. Né? Você acreditar que nós viemos do nada, e que nós vamos para o nada, e que no meio desses dois nadas tem toda essa complexidade absurda, é alguma coisa muito mística. Né? Muito mais mística do que você admitir uma causa primária, a origem de todas as coisas. Muito mais mística de você admitir que existe uma evolução de um princípio, que age, reage e evolui. Muito mais místico. Então, essa espiritualização é nesse sentido, de eu saber respeitar a forma como o outro pensa, e de eu encontrar em mim a minha espiritualidade, mesmo que eu não tenha religião. A religião sou eu com os outros, são os grupos sociais. Pode ser um caminho, mas não é necessário que seja. A fé é aquilo que eu acredito, sou eu comigo mesmo. Eu, meu travesseiro e minha consciência. E a espiritualidade sou eu com Deus. É a transcendência. É o pensar no mais, no que vem depois. Né? E isso é fundamental para todo ser humano. E aí afastar dogmas religiosos que possam prejudicar a sua maneira de atuar. Racionalizar a fé através do exercício da lógica. E unir a ciência e a espiritualidade, que é essa ponte que nós estamos tentando reconstruir. Né? Isso é que traz um novo paradigma para a medicina. Uma mudança de postura, valorizando os aspectos psicológicos e espirituais. Ah, mas hoje não se valoriza os aspectos psicológicos? Não. Você vai no médico com uma dor, pede todos os exames, vem tudo normal, fala assim, você não tem nada, procura um psicólogo. Se fosse valorizado, você não manda para o psicólogo alguém que não tem nada. Se não tem nada, não precisa de um psicólogo. Não é? Então, isso já demonstra como a gente desvaloriza mesmo a questão psicológica, né? E mais ainda as espirituais. Dar conforto independentemente da possibilidade de cura, isso é uma coisa fundamental. Aceitar a morte como parte da vida, isso começa com o peixinho Bob, lá na sua casa. Né? E aceitar os seus limites sem abster-se do auxílio possível. Ou seja, sempre tem alguma coisa para fazer, não tem mais nada para fazer. Quer dizer, eu não consigo reverter este processo patológico? Não. Mas acabou a minha atuação como médico? Eu falo sinceramente para vocês. Depois que eu descobri isso, eu me sinto muito mais útil com o que eu faço depois do momento em que eu não tenho mais nada para fazer como cirurgião. Eu me sinto muito mais útil. Eu acho que eu fiz coisas muito mais significativas na vida das pessoas depois que eu continuei acompanhando elas, quando eu não tinha mais nada tecnicamente para fazer como médico, né? Como médico cirurgião, vamos colocar assim. Mas para estar do lado do paciente, para estar tirando as dúvidas do paciente, para estar ancorando ele, dando suporte para ele, que hoje, graças a Deus, está surgindo uma especialidade maravilhosa que chama cuidados paliativos, que está voltada para isso, né? Para cuidar da pessoa e da família da pessoa, porque todos adoecem juntos. E a relação médico-paciente é uma relação humana, como toda relação humana, e mais ainda uma relação humana que se constitui num momento de crise, ela precisa de honestidade e confiança. É como diz um amigo meu, traiu, quebrou o cristal. Mesmo que você colhe, fica a cicatriz. Então, nunca eu minto para um paciente. Eu não preciso falar para ele certas coisas que ele não quer saber muitas vezes, porque o mecanismo de defesa dele está negando. Mas quando o paciente me pergunta alguma coisa, eu nunca vou mentir para ele, eu falo a verdade. E depois nós vamos ver como conduzir aquilo. Não pode falar a verdade, porque senão ele não vai aguentar. Ele tem tanto medo, ele vai se matar. Se ele tem medo de morrer, ele não vai se matar. Ele está com medo de sofrer, então eu vou dizer para ele que ele vai morrer, mas não que ele vai sofrer. A gente tem tecnologia suficiente hoje para conduzir qualquer caso sem sofrimento físico. Moral, espiritual, vai ter.
Mas isso faz parte do processo do desencarne. E você não pode amputar o paciente desse momento, né? Eu acho que eu vou me estender um pouquinho, mas eu vou contar essa história também, porque foi muito importante. Está no livro. Uma vez, eu tinha acabado de sair da residência, tinha entrado num concurso público e, de repente, eu era chefe do plantão onde eu tinha sido residente. 2 anos depois, 1 ano e meio depois. E eu estava lá de plantão com o meu R1, meu R2 de plantão e os meus 2 internos de 5º ano. E uma paciente do tórax, que tinha um câncer de pulmão, entrou em insuficiência respiratória. O residente foi lá, fez todas as medicações e ela continuou muito desconfortável, com uma dispneia muito grande. E aí me chamaram, quando eu cheguei lá, ele já estava encostando o biombo e ligando o sorinho com o tal do M1, que é uma medicação para tirar a consciência. Só que ao mesmo tempo que ela tira a consciência, ela deprime o tronco encefálico. Uma paciente está em insuficiência respiratória, ela ia morrer. Falei, o que você está fazendo aí? Eu vou fazer um M1, professor. Mas por quê? Porque não dá, eu já fiz todas as medicações, olha o estado dela. Falei, não, calma. Se a gente ligar o M1, ela vai morrer. Não, mas do jeito que está, não dá para ficar. E na hora, eu fiquei bem perturbado com aquilo. E nem conheci o Espiritismo, foi a fase pré-Livro dos Espíritos, né? Mas alguma coisa me dizia para não fazer aquilo. Bom, para encurtar a história, eu não deixei eles fazerem a medicação. Eu repeti as drogas que já tinham sido feitas. Ela deu uma melhoradinha e até o final da noite ela deu uma estabilizada e foi. Foi todo mundo embora para casa muito bravo comigo. Os residentes estavam revoltadíssimos. Os internos, as enfermeiras, todo mundo achando que eu estava querendo ser Deus, que tinha que ter deixado a paciente morrer. Bom, olha o que estava acontecendo. Essa mulher, ela tinha 5 filhos. Dos 5 filhos, o mais velho brigou com ela quando tinha 18 e foi embora. E faziam 20 anos que ela não via o filho. Quando descobriram que ela tinha câncer, os outros irmãos buscaram ele, procuraram, acharam ele, estava na Bahia, em Salvador. E naquela noite que ela passou mal, ele estava no ônibus vindo para revê-la. De manhã cedo ele chegou, a enfermagem deu uma permissão especial para ele entrar fora do horário de visita por causa da condição da mãe. Eles se reencontraram, se abraçaram, choraram, se desculparam, ele saiu e ela morreu. Sem dispneia, tranquila. Tanto que demoraram para descobrir que ela estava morta. Vocês imaginam o que eu teria feito se na véspera eu tivesse ligado a medicação? Eu teria estragado 2 vidas ao mesmo tempo. 2 oportunidades. Aquele filho ia se sentir culpado pelo resto dessa encarnação. E tudo por causa de quem? De mim. Nós não temos esse direito. A gente não sabe qual é a hora. A gente tem que dar o suporte. A gente tem que dar o amparo. A gente tem que dar assistência. Mas não sou eu que vou dizer a hora que o paciente tem que morrer ou a hora que ele tem que viver. Não é? Então, essa responsabilidade, né, os direitos e os deveres do médico e do paciente precisam ficar bem claros. A gente precisa conversar sobre isso. Eu não tenho que tomar decisões que dizem respeito à sua vida. Eu tenho que te informar para você tomar essas decisões. Eu não tenho direito de decidir a cirurgia que eu vou fazer em você. Se eu vou te mutilar, eu tenho que te falar como é que vai ser depois. Você vai ter que decidir isso, você, a família e eu juntos. A gente tem que sentar numa mesa e explicar os prós e os contras, o que vai ser, o que não vai ser. Talvez, e é sempre muito bom isso, que o paciente entre em contato com alguém que fez a cirurgia, que ele está com tanto medo de fazer, para conversar com essa paciente e ver como é que vai ser depois. E aí, depois, tudo decidido e ele realmente convencido, então você vai fazer o que você tem para fazer. Isso chama-se cumplicidade. E não vejo hoje outra maneira de fazer medicina que não seja assim. Eu não tenho direito e eu não quero para mim a responsabilidade de decidir a vida dos outros. Eu tenho dificuldade de resolver a minha. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu faço uma prece e peço para os bons espíritos me iluminarem para eu tomar o caminho certo, tomar as decisões corretas para a minha vida. Como é que eu vou fazer isso para a vida dos outros? Não é para o médico fazer isso, né? Ele detém conhecimento técnico, ele compartilha esse conhecimento. E aí todos vão decidir juntos como é que a coisa tem que terminar. Então hoje a formação médica é a despersonalização do paciente, o médico para salvar e curar, a morte como um assunto proibido, a formação técnica exclusiva e a distância da espiritualidade.
e como nós achamos que deve ser dentro do paradigma espiritualista, é não a despersonalização, mas a personalização. O confortar, não o salvar e curar quando der, mas mais do que isso, o confortar. A morte discutida e não proibida. A formação humanística e não uma formação técnica exclusiva. E a união entre a ciência e a espiritualidade. Parece pouca a diferença, mas é gigantesca. Quando nós nos formamos, é como o menininho que está lá atrás. Por que ele está com a mão para trás e a cabeça baixa? Porque todo mundo que está na frente dele está assim. Se eu vou me formar médico e os cirurgiões são todos agressivos, jogam Kelly no chão, maltratam as enfermeiras, não conversam com os pacientes, a minha tendência é ser igual a eles. Então nós precisamos dar uma opção para quem está vindo. Eu preciso ser alguém que diga assim para o aluno, olha, não precisa ser deste jeito. Pode ser desse jeito ou alguma coisa entre os dois. Você pode achar o seu jeito, não existe só um jeito. Não é? E dentro dessa opção, as pessoas que estão vindo atrás, elas vão poder escolher, elas vão ter pelo menos uma maneira de ser diferente do que está sendo até agora. Eu falo isso para a medicina, mas isso eu costumo dizer que os espíritas são esses diferentes. Não é? Não adianta só você falar que é espírita. Aliás, se você não conseguir agir como um espírita, não fale que é. Não é? Assim, eu busco ser, estou tentando. Mas é muito complicado quando você fala uma coisa e age diferente. Não é? Porque a palavra educa, mas o exemplo arrasta. E se a gente não tentar, pelo menos, se as pessoas não identificarem em nós alguém tentando ser melhor, então é melhor a gente não dizer que é espírita. Não é? Porque nós somos esses que estão indo à frente e que estão trazendo uma proposta diferente, uma proposta que vai trazer um novo horizonte para quem está vindo atrás. Então esse é o símbolo da medicina, é o símbolo clássico mais antigo, e esse é o símbolo que foi desenhado pelo Pedro Cavalheiro, que fez a ilustração do livro, e que foi utilizado pelo departamento acadêmico da Associação Médica Espírita do Brasil. Quer dizer, uma nova visão, inclusive no logotipo, de você pensar uma coisa diferente, né? Não é mais a cobra em volta do esculápio, mas duas cobras formando um coração e mostrando que a medicina vai muito além do corpo biológico, né? E esse é o nosso patrono, que não só foi incumbido por Jesus para trazer para o planeta Terra o projeto das associações médico-espíritas, mas que, como na sua última encarnação, como médico, deu um grande exemplo, né, do que é ser médico. Deu um grande exemplo da maneira como a gente tem que lidar com a dor do outro, né? E uma coisa assim que muitas vezes a gente percebe que vai muito além da nossa própria capacidade. Então, mais do que nunca, ele é um objetivo. A maneira como ele foi médico é uma forma que deve ser talvez uma meta para que nós, pobres mortais que estamos a anos-luz dele, possamos nos guiar. E eu termino com esses dizeres que eu escrevi, mas que certamente não são meus. Ser médico é ser parceiro, é estar ao lado e não acima, é auxiliar com amor e não com prepotência, é estar consciente de que a cura é atributo do enfermo e não do terapeuta, é ser solidário, mas acima de tudo é ser humano. Muito obrigado.